No ano passado, Kim Jong-un, o ditador norte-coreano, ordenou a retirada das instalações de um antigo navio situado no território do país, dando a entender que ele poderia ser reconstruído ou algo do tipo. O navio, na verdade, é um hotel flutuante que está ancorado na Coreia do Norte. O hotel foi um grande sucesso no Vietnã, apesar de ter sido fabricado para a Austrália, projetado na Suécia e construído em Singapura. O hotel passou por diversos apuros ao longo de sua existência, como quando foi atingido por um ciclone ou quando ficou ameaçado por munições da Segunda Guerra Mundial, que estavam no fundo do mar. Ah, eu quase esqueci de falar que ele também foi palco de um assassinato. Conturbada essa história, não? Eu, Ivan Lima, conto mais detalhes de tudo isso para vocês. Para entender melhor essa história, a gente precisa voltar lá nos anos 80. Um homem chamado Doug Tarka e seu filho, Peter Tarka, eram moradores da cidade de Townsville, na Austrália. Nessa época, eles queriam construir algo completamente inovador, com o objetivo de atrair mais turistas para a cidade. Apesar de ser um lugar aclamado pelas suas belezas naturais, incluindo a Grande Barreira de Corais, considerada o maior sistema de recifes corais do mundo, Doug Tarka achava que ainda faltava algo. Doug era um empresário australiano que, desde a década de 1950, quando trabalhou como mergulhador na Grande Barreira de Corais, desejava que o lugar fosse um grande destino turístico. Ele então teve a brilhante ideia de atracar permanentemente 3 cruzeiros ao longo da costa da cidade. Porém, logo o plano foi cancelado por ser impraticável naquela região. Depois, eles tiveram uma outra brilhante ideia, quando o encontro casual com uma empresa sueca especializada na construção de dormitórios flutuantes para plataformas de petróleo sugeriu construir um resort flutuante. O plano era fazer um hotel flutuante de 7 andares, com 90 metros de comprimento e um pouco menos largo do que um cruzeiro convencional. Diferente dos navios normais, o hotel ficaria parado na água, podendo ser transportado por um navio. Depois que o projeto foi aprovado, a empresa sueca projetou a planta e o hotel começou a ser construído em Singapura. O curioso é que, pelo fato de que o hotel seria colocado em um lugar ambientalmente sensível, a construção teve que seguir muitas regras que atendiam aos rígidos padrões do Parque Marinho da Grande Barreira de Corais. Durante o processo, nenhuma tinta tóxica foi usada no casco e nenhum resíduo poderia ser jogado no local. Por isso, os esgotos do hotel eram tratados e tudo que devesse ser jogado no mar era levado a quilômetros de distância do Recife. O lixo era incinerado e os detritos restantes eram levados para o continente. Enfim, toda a instalação foi construída totalmente adaptada para não afetar os corais da região. O hotel foi concluído em 1987 e estima-se que tenha custado cerca de 40 milhões de dólares. Depois de ser construído, o hotel foi rebocado de Singapura à Austrália. Um enorme navio transportou o hotel por mais de 4.000 quilômetros. O hotel ficava a 70 quilômetros da costa, o que tornou um problema para os turistas. Para chegar até lá, era preciso viajar em táxis aquáticos, e o mau tempo muitas vezes atrapalhava essa viagem. Em outros casos, os turistas ficavam enjoados, mas ao chegar lá, a recompensa era valiosa. Não se tratava de um simples hotel. Era um monumento de 7 andares no meio do oceano. O edifício era decorado com todos os acessórios de luxo possíveis, incluindo 200 quartos mobiliados, uma boate, bares, academias, saunas, biblioteca, um teatro de 100 lugares, um centro de conferências e um heliporto. Além disso, também havia uma quadra de tênis, uma piscina de água doce e, é claro, um lugar perfeito para pesca e outras atividades.
O hotel tinha tudo para ser um verdadeiro sucesso. Mas a verdade é bem diferente disso. Primeiro, que a entrega do hotel foi atrasada, e quando chegou à Austrália, o ciclone Charley acabou atingindo a região. E ventos de 62 quilômetros por hora atingiram a propriedade de luxo. O dano foi relativamente pequeno, mas o hotel não pôde ser aberto até março de 1988. O custo do atraso foram milhões de dólares perdidos por causa das estadias canceladas. Depois de todo esse alvoroço, o lugar foi reaberto com preço reduzido e com uma boa ocupação, perto de 85%. Mesmo assim, uma noite de hospedagem custava entre 550 a 1.100 dólares. O problema é que o custo para manter o hotel era muito alto. Havia máquinas de tratamento de esgoto, incineradores, geradores a diesel, um enorme sistema de ar-condicionado, uma usina de dessalinização de água e uma oficina para fazer a manutenção de todos esses equipamentos. Um dia, um dos táxis, que costumava levar passageiros e suprimentos entre o hotel e o continente, simplesmente pegou fogo. Era literalmente um incêndio em alto mar. Embora ninguém tenha morrido ou se ferido, esse acidente afetou negativamente a imagem do lugar. Esse fato, combinado com um marketing de péssima qualidade e uma má administração, fizeram com que as reservas do hotel começassem a sumir. Depois de algumas tentativas, finalmente, Doug Tarka viu que o hotel era extremamente caro para ser mantido em operação. Além disso, os corais da região estavam sendo muito afetados, mas o que definitivamente fez o negócio fechar foram as munições da Segunda Guerra Mundial. Em setembro de 1988, alguns mergulhadores encontraram cerca de 100 toneladas de munição no fundo do mar, a apenas 3 quilômetros do hotel. Townsville era uma base dos aliados e estava na mira do crescente Império Japonês no começo da guerra. Depois de investigar, a Marinha disse que as munições não traziam riscos para o resort. Doug então resolveu colocar fim no seu sofrimento e o hotel foi vendido para uma empresa japonesa em 1989. Os novos proprietários, então, o transportaram para o sul do Vietnã. Nessa época, o país vietnamita passava por um boom de turismo pós-guerra, o que fez a cidade de Ho Chi Minh ficar inundada de turistas. Como a cidade não tinha muitas acomodações de luxo, a luxuosa hospedagem flutuante caiu como uma luva para a cidade. A viagem do hotel até a costa vietnamita foi uma aventura épica de 5.000 quilômetros. Ao chegar, o hotel ficou ancorado no rio Saigon. Recebeu uma reforma e foi nomeado como Saigon Floating Hotel. E logo na chegada, o empreendimento se tornou um sucesso instantâneo, oferecendo uma variedade de instalações, 400 funcionários bem treinados e muito, mas muito luxo. Em 1995, eram cobrados cerca de 335 dólares por diária, em um país onde a média de renda das pessoas era de menos de 350 dólares por ano. Durante os 9 anos em que permaneceu no Vietnã, o hotel se tornou um ícone da ascensão do turismo no país. As pessoas ficavam fascinadas com o lugar. Mas as coisas começaram a ficar complicadas, mais uma vez, em 1997, quando os outros hotéis da região passaram por reformas e muitas outras empresas estrangeiras fizeram investimentos na região. O hotel flutuante, então, foi vendido de novo, dessa vez para a Coreia do Norte, e foi levado para a região turística de Monte Kumgang, na fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E em 1998, o hotel foi inaugurado para turistas da Coreia do Sul e de outros países. O local então passou a se chamar Hotel do Mar de Kumgang. Durante anos foi símbolo da cooperação Norte-Sul e serviu como ponto de encontro para famílias que haviam se separado há anos
desde a Guerra da Coreia entre 1950 e 1953. Cerca de 1 milhão de sul-coreanos visitaram a embarcação e durante 10 anos o hotel funcionou perfeitamente. Até que em 2008, um soldado do norte matou uma mulher do sul dentro das instalações, alegando que ela estava em uma zona estritamente militar. O evento aconteceu meses depois que o conservador Lee Myung-bak assumiu o poder da Coreia do Sul e serviu como fim para a política da boa vizinhança. Com o passar do tempo, o número de turistas que visitavam o lugar foi caindo drasticamente e o hotel foi ficando decadente. A ferrugem revestiu as estruturas e a natureza fez o trabalho de tomar conta do lugar. Esse seria o fim? Mais ou menos. Como eu disse no começo do vídeo, no ano passado, o ditador Kim Jong-un visitou o hotel e classificou a instalação como sem identidade, surrada e atrasada em termos arquitetônicos. De fato, o hotel foi construído na década de 80 e reformado apenas uma vez. O ditador ordenou a derrubada do hotel e a construção de uma instalação mais moderna. O que será que podemos esperar do novo complexo norte-coreano? Isso ainda permanece um mistério. Mas assim que soubermos de algo, traremos para vocês no nosso canal. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau!